Fala pessoal, Diego Fortes com mais um vídeo para vocês aqui no meu canal. E hoje é um vídeo um pouco diferente, né? Um assunto também um pouco diferente do que eu tenho abordado aqui no canal. Mas como eu tenho falado nos meus vídeos, que esse canal aqui é um canal bem eclético, eu falo, né, compartilho de vários assuntos que eu considero assuntos importantes, né, na cooperação, talvez com informação, talvez com uma palavra de incentivo, talvez com uma orientação dentro de uma área específica, né, de empreendedorismo aqui nos Estados Unidos ou no Brasil. E nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar uma mensagem com vocês que, na verdade, essa mensagem eu ouvi de um amigo compartilhou comigo e lendo ela, analisando, eu vi o quanto a palavra de Deus, as escrituras, elas revelam, né, qualquer tipo de assunto ou necessidade que o ser humano ele precisa. Então, se você tem dúvidas sobre quem você é, por que você está aqui, se você tem dúvidas o porquê você nasceu, você vai encontrar essas respostas na Bíblia. E esse texto me chamou muita atenção porque Jesus aqui ele fala de negócios, ele fala de network. Interessante, né? Ver a Bíblia, Jesus, falando sobre negócios, falando sobre empreendedorismo. Então, se você quer saber sobre sucesso no teu casamento, a Bíblia ela tem a resposta. Se você quer saber, né, sobre como empreender, respostas para o seu negócio, a Bíblia ela tem essa resposta. E eu quero compartilhar com vocês aqui bem rapidamente um texto que está no livro de Lucas, capítulo 16. E essa parábola aqui me chamou muita atenção. E eu quero estar lendo essa parábola aqui com vocês e estar esmiuçando ela, né? Cada detalhe que Jesus fala aqui é muito importante. E olha o ensino que essa mensagem ela traz para a nossa vida nos negócios, para você que é empreendedor, para você que tem o seu próprio negócio, ou você que pensa um dia em ter o seu próprio negócio, ou fazer negócios, né? Eu vou ler aqui para vocês numa versão um pouco diferente, né? Que é a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Tá? A linguagem está bem diferente, bem apropriada, né, na linguagem de hoje. E preste atenção nessa parábola que Jesus faz. O interessante é que Jesus está falando aqui diretamente para os discípulos dele, porque na época Jesus ele falou muito através de parábolas. E essas parábolas, uma hora Jesus ele se direcionava aos discípulos, se direcionava à multidão, ele direcionava a sua parábola, né, em situações diferentes. Então, nessa parábola ele está falando diretamente para os discípulos. E olha o que ele diz na parábola. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico, ele tinha um administrador que cuidava dos seus negócios. Certo dia, foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Ou seja, alguém contou para o rico, né, o homem rico, que o administrador dele, uma pessoa de confiança, estava desperdiçando os valores dele, né, o dinheiro dele. E aí diz que então mandou chamá-lo e disse, o homem rico mandou chamar o administrador e disse, o que é isso que eu ouço a seu respeito? Preste conta de sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. O administrador pensou consigo, e agora? Meu patrão vai me demitir. Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Ou seja, eu acredito que nesse caso esse homem ou era um homem que não tinha uma certa idade, talvez, ou ele não tinha disposição, né, alguma impossibilidade física para trabalhar no campo, porque ele diz aqui, ó, eu não tenho força para trabalhar no campo. E sou orgulhoso, ou seja, tímido, né, orgulhoso, ele não consegue, ele diz aqui que ele não vai conseguir mendigar, ou seja, pedir esmola. Aí ele diz, já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Ele começou a pensar. Versículo 5. Então
ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão. Perguntou ao primeiro: quanto que você deve ao meu patrão? O homem respondeu: devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse: pegue depressa a sua conta e mude-a para 50 tonéis. Escreva. Ou seja, preste atenção. O administrador ele chamou toda aquela galera que devia o patrão dele, que era rico, e na primeira pessoa, né, que ele sentou para conversar, ele perguntou: quanto que você deve ao meu patrão? E aí o homem respondeu: eu devo 100 tonéis de azeite. E ele falou assim: beleza, você deve 100? Então pega e escreve aí, ó, que você deve 50. Estranho, o cara devia 100, ele mandou escrever que devesse 50. E aí, seguindo, no versículo 7, ele diz: E quanto você deve ao meu patrão? Perguntou ao segundo. Devo 100 cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse: tome sua conta, anote e mude-a para 80. Para o segundo homem também. Ele chegou e falou para ele: quanto você deve? E ele respondeu: eu devo 100 cestos grandes de trigo. E ele falou: calma aí, pega aí a nota e escreve 80. E aí no versículo 8, pega a visão agora, pega a visão do mistério. No versículo 8, a Bíblia diz que o patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. Olha só que estranho. O homem rico tinha exortado o administrador pela sua má administração. E esse administrador ficou tão preocupado porque ele não sabia. Ele falou: se eu perder esse emprego, se eu perder essa administração, esse trabalho que eu tenho, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei como eu vou sobreviver depois, porque eu não consigo trabalhar no campo. Eu não consigo pedir esmola. O que eu vou fazer? E aí, a ideia que esse administrador teve, uma ideia fantástica, né, foi a ideia de fazer network. Simplesmente isso aqui é um network. Ele foi lá, reuniu os homens que deviam ao seu patrão, que era rico, sentou com os homens, negociou a dívida, deu desconto para esses homens, porque a intenção dele de dar desconto era fazer com que esses homens que deviam ao seu patrão, né, acredito eu, era fazer network, era fazer com que, ó, eu vou dar desconto aqui para esses caras, porque quando eu for sair daqui, quando eu sair daqui e ser mandado embora pelo meu patrão rico, eu tenho pelo menos a confiança desses caras. Esses caras vão ver que eu fui, né, cara, fui bom ali, negociei e dei desconto para eles. Então talvez eles lembrem de mim e me aproveite no negócio deles. Olha só, olha a astúcia desse homem. E o que chama mais atenção é que no versículo 8, a Bíblia diz que o patrão rico, chegou para ele e elogiou ele. E o patrão disse, ó, o administrador desonesto. E o patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia e disse: e é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo e os negócios ao redor que os filhos da luz. Olha só a lição que Jesus deixou para gente. Jesus está falando aqui, numa outra tradução, diz que os filhos das trevas são mais prudentes ao lidar com os negócios do que os filhos da luz. Então, o que eu tiro como lição nesse texto aqui, galera? Né? Finaliza aqui no versículo 8, quando ele diz isso, né? E depois Jesus vem trazendo a revelação dessa parábola e trazendo para uma direção, né, do reino de Deus. Ele vem fazendo a comparação. Ele diz a parábola, e fala a parábola e depois ele explica, trazendo para o reino de Deus, né? Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus ele fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz ao lidar com negócios. E isso me chama a atenção porque nós sabemos que o Senhor Deus, ele
ele nos abençoa. Nós sabemos que Deus ele é poderoso para mudar a nossa história, para fazer infinitamente mais daquilo quanto pedimos ou pensamos. Só que tem determinadas situações que nós, como filhos de Deus, nós não nos posicionamos como filhos. Aonde eu quero chegar, né, com toda essa explicação, é que você e eu, nós temos que entender que nós temos a capacidade, né, de, assim como esse administrador, de fazer a coisa acontecer. A gente se limita muito, às vezes, achando que, poxa, a gente não vai conseguir, é tudo muito difícil para mim, é muito complicado. Mas olha esse homem ele estava numa situação bem complexa, ele ia ser mandado embora da administração desse homem rico, e ele viu uma oportunidade, né? Ele foi uma pessoa inteligente, ele viu a oportunidade de não sair, né, desse emprego, desse trabalho, lesado. Ele falou, não, eu vou dar meu jeito, eu vou negociar, eu vou... E talvez é isso que falte em nós. Às vezes nós achamos que Deus é bom, Deus, ele, se eu orar, né, se eu buscar a Deus, Deus vai me abençoar, Deus vai te abençoar e vai me abençoar. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar esse relacionamento, esse network. Nós temos que dar o primeiro passo, né, para as coisas acontecerem. E eu tenho aprendido muito isso, porque nós temos vivido um tempo aqui na Flórida, né, em Orlando, um tempo de muitas indecisões na nossa empresa, no nosso negócio. Também no Brasil, a gente tem vivido um tempo de muitas indecisões, né, de projetos que nós temos, mas muitas das vezes eu fico, talvez assim, impossibilitado pelas minhas limitações de crer que eu sou capaz, de crer que eu consigo fazer, eu vou fazer, né, eu vou colocar os meus projetos em andamento, e eu fico me limitando. E nós vemos que os filhos das trevas, né, quando a Bíblia fala os filhos das trevas, a Bíblia está se referindo a pessoas que não proferem a mesma fé que a nossa, pessoas que não têm a mesma fé. E existem pessoas hoje que na sua conta bancária tem milhões e milhões de reais e milhões de dólares. É pecado ter dinheiro? Não é pecado ter dinheiro. O grande problema do dinheiro, né, que nós entendemos e que eu creio que as escrituras sagradas, né, Jesus ele nos orienta, é o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se o teu coração ele está enraizado no dinheiro, se você não vive, se o dinheiro ele te domina, não é você que domina o dinheiro, aí que está o problema. Mas ter dinheiro, ser próspero, não é pecado. E nós, muitas das vezes, nos colocamos numa condição, como esse texto diz, né? Esse capítulo 16 de Lucas, diz que esse administrador infiel, o cara negociou. E o patrão dele elogiou ele depois pela astúcia dele, pelo desenrolar dele na situação. O cara foi esperto. E nós achamos que às vezes, né, não, nós somos crentes, somos cristãos, então a gente tem que lidar com dinheiro é um pouco complicado. Não, nós temos que ter ambição. Ambição é diferente de ganância. Existe uma diferença entre ambição e ganância. Ser ambicioso não é pecado, não é nada de errado. Agora, você ser ganancioso é um grande erro. Então, eu quero deixar essa mensagem para você, né? Compartilhar com você essa mensagem que entrou no meu coração e dizer que você tem total capacidade de ser um excelente empresário, de ser um excelente administrador, de conseguir alcançar os objetivos que você tem buscado em 2022. Mas para que você consiga, eu e você, a gente consiga entender essa capacidade que é dada por Deus, através de Deus, para a nossa vida, nós precisamos entender esse texto, que diz claramente, né, o que nós precisamos fazer para alcançar sucesso no nosso negócio. Não se intimide, não
não fique com uma sofisma, né? Pensando que você não é capaz, você não vai conseguir, porque os filhos das trevas estão ganhando muito dinheiro, são mais prudentes do que os filhos da luz. Acreditam às vezes muito, têm até mais fé do que a gente, né? Do que nós que temos a nossa fé fundamentada em Cristo Jesus. Valeu, galera? Esse vídeo, né, foi um vídeo mais num cunho espiritual, trazendo uma palavra, né, direcionada aqui por Deus para compartilhar com a tua vida. E eu peço a você que não me conhece, está assistindo esse vídeo agora, que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente esse vídeo, para que eu continue gerando aqui, me impulsione, né, a gerar mais vídeos aqui e tá tendo esse privilégio, né, de ter a interação com você que está assistindo esse vídeo e que está aqui no meu canal. Valeu, galera. Forte abraço para vocês. Deus abençoe.